Boa tarde à comunidade São Miguel das Missões, boa tarde às comunidades que prestigiam Liberdade Jornal. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, depois lançar na nossa página no YouTube, e que você vai poder também acompanhar nas redes sociais do Liberdade, no meu perfil pessoal, João Antônio Sartori, e também Liberdade-o Jornal. Contar uma coisa curiosa para começar esse vídeo. Ontem entre correrias, ontem foi um dia que enviei para a gráfica meu primeiro livro, onde vai ser analisado, né? E com a intenção posterior de divulgação. Título do livro: Quem Vem Lá? E subtítulo: Quem vem lá para fracionar e levantar as pedras ao sul do Brasil? É claro que mais adiante, porque a gráfica precisa de um tempo para fazer a revisão e daí a publicação, não é? Eu vou divulgar para vocês e vou pedir o apoio de cada um de vocês para que nos ajudem a expandir, não é? O quem vem lá. Quem vem lá para fracionar e levantar as pedras ao sul do Brasil, não é? Mais adiante também vamos dar uns toques sobre o conteúdo desse livro, e eu acredito que vocês vão gostar. Essa é a esperança, essa é a fé, não é? E então a gente está dando essa notícia aqui, não é? Do nosso primeiro livro, já encaminhado para a gráfica, para a editora MEP, não é? Que está começando a esmiuçar o mesmo. E ontem me ligou um parente lá da Bahia, um parente, e dizendo que estava em trânsito e que chegaria nos visitar essa primeira hora da manhã hoje, fazer depois de uma longa viagem, não é? Aí, de manhã cedo, digo, eu vou rapar a terra da casa, não é? E eu vou passar uma vassoura, né? Enfim, vem visita, né? A família. E eu não conheço a esposa dele, os filhos dele, né? E daí, eu tinha um outro compromisso no mesmo horário, hoje de manhã, na hora que o parente chegaria em São Miguel das Missões. E fiquei preocupado, né, porque eu não estava conseguindo retornar para ele, nem no número dele, a informação de que eu me encontraria no caminho dele. Não é? Mas quem aqui em casa ele se encontraria acomodado, e a casa estava aberta para ele. Teria como ele entrar e logo eu retornaria caso ele não me encontrasse no caminho. E aí, atendendo o meu compromisso, de repente eu tive a oportunidade de conhecer um grande empresário aqui de um posto de gasolina aqui próximo do nosso município, né? De Santa Terezinha ali, se não me engano, o senhor Nestor, né? Tirei uma foto com ele ali, enquanto eu atendia meu compromisso e aguardava o primo, ansioso. Digo, puxa, eu estava no trevo em São Miguel, se ele pode passar por aqui, não me vê, e veio de longe, enfim. De repente o primo ligou, aí vocês já vão entender a história, e o primo disse que estava com problema no carro, não é? E o resto vocês imaginam. Aí, o incrível é que quando a gente está ocupado, estressado com a mente, às vezes tem bastante coisa para fazer, né? E ontem eu tinha bastante, e parece que tudo acumulava na hora. Eu digo, primo, eu vou ligar para aquele nosso parente ali, o outro parente, né? Que ele é ali da polícia, inspetor, e ele vai te orientar numa oficina para te socorrer. Aí, claro, desligou, né? Mas, moral da história, eu perdi a varrida da casa, não é? E então, como a internet está complicada,
como o celular se tornou um perigo. E o Jornal Liberdade tem alertado e convidado as pessoas a se voltarem para isso. Não importa se é no telefone, no Facebook, na hora de fazer a compra, à noite não dá para fazer compra. Tá terrível. E eles não estão mais em Porto Alegre, eles estão aqui, do nosso lado, aí, em cidadezinhas maior um pouco que o meu São Miguel. E então, extremamente preocupante. Imagine o que podem fazer. Comigo eu já caí em vários golpes. Eu limpei a casa de manhã, eu varri a casa. Eu levei lá uma louça que estava em cima da pia ali, pouca coisa, verdade. Mas, tipo, eu não vou deixar nada aqui limpinho para chegar ao meu primo, não é? E como a gente é enganado, porque ele... então eu digo assim, o que é extremamente importante, mas muito importante, que os pais monitorem os filhos, que um monitore o outro, no sentido de ajudar, não é? De informar, de dialogar, porque a presença dos criminosos está extremamente agressivo e cada vez mais facilitado. E como no Brasil se alarga os caprichos da bandidagem, se alarga assombrosamente, não sei aonde que vamos parar. E o maior pedido aqui é para que a pessoa, em sabendo a notícia que for boa ou agradável, antes de deixar o coração acelerar, se informe com outros ao redor sobre aquele evento, sobre aquele fato, para depois tomar uma atitude. E que de forma alguma, seja a condição que for, não mande para ninguém o dinheiro que não estiver disposto a perder. Pix, banco, cobrança, está muito perigoso. Não é só por causa desse evento. Quantidade de gente. As fotos, as imagens, as mensagens que eventualmente trocamos, não é? E elas, a hora que tu largar no teu celular, ela está no mundo dos criminosos, e só aumenta. A tua voz, o som da tua voz, não é? Tudo. Se tu achar que vai deletar, bobagem, não é? Aparentemente permanece, por mais que tu apague, delete, como se diz, não é? Ela permanece ali. Então, o extremo cuidado, eu quero dizer que o nome de umas empresas que prestigiam a liberdade, não é? A Inovar Móveis, a Opção Motors em Santo Ângelo, não é? Também a Aker Autopeças, a Aker Autosom, a Aker Autosom em Santo Ângelo, lá na zona norte de Santo Ângelo, a nossa Aker, a Elétrica Veigas, a Agro Brasil, não é? Autoposto Missioneiro, e a Mecânica Fraier aqui em São Miguel das Missões. São empresas que prestigiam a gente, né? Entre outras. Também eu gostaria aqui também de falar um pouquinho sobre a política no nosso município. O Jornal Liberdade tem o programa de rádio Humanos com Liberdade, Humanos sem H, não é? Para lembrar que a gente é humano. E há um tempo atrás a gente pensou e decidimos, vamos fazer convidar os presidentes de partido para fazer umas entrevistas, né? Uma vez a cada presidente de partido no município, PT, PDT, MDB, PP, enfim, os partidos que tem. E assim aconteceu, não é? Foi feita a entrevista. E, claro, a intenção é trazer as pessoas para conversar, para se expressar. Não compareceu um partido, só por bem não vim. Mas a ideia era de fazer umas 3 vezes para bem de conscientizar os políticos da necessidade de estarem qualificados, porque eles iam se candidatar a cargos importantes na sociedade. E não temos cobrança, nós temos políticos aí que se elegem, ficam um tempo,
e que têm dificuldade de exercer o trabalho deles imenso. Dificuldade de comunicação, características pessoais, e que se ausentam da necessidade daqueles que representam o povo, não é? Tem outros que são mais espertos, qualificados, em facilidade de comunicação, mas por não terem contendores, não terem aqueles que, vamos dizer assim, que fiscalizem e em condição de fiscalizar uns aos outros, eles também se dão o luxo de fazerem, às vezes, o que bem entendem. Mas, recentemente, como aquele projeto não é, mostra dificuldades do nosso povo em se comunicar, indisposição, achamos por bem nem comunicar o nosso interesse de haver um outro evento do tipo. Fizemos uma rodada aí agora há pouco digo, vamos testar os candidatos a prefeito. Temos lideranças que já foram prefeito, temos que querem ser prefeito, e navegamos um pouco por essa onda dos candidatos a prefeito do meu município, São Miguel das Missões, agora para a próxima campanha política do ano que vem. Aí, dentro do PP, tem vários nomes, do Partido Progressista. Do PT, nos disseram que vai ter candidato próprio, ainda não identificaram. Do PDT, eleito há pouco o novo presidente, e você fala em surpresa, não é? Trazer alguém um pouco familiar no ninho. E também, de certa forma, a surpresa pode acontecer, não é? Trazendo situações inéditas, não é? Ao contrário o PDT e o PP são os dois maiores partidos. Ao contrário do PP, que já tem várias pessoas com um nome bastante conhecido aí. O atual vice-prefeito, Rodrigo Ribas, o prefeito Robertão, que disse que ia respeitar um suposto acordo que tem no partido de ser uma vez só prefeito, mas já está dizendo por aí, o que sabemos, e confirmando aquilo que ele já tinha insinuado para nós, que o nome dele seria alocado para cima da mesa na hora da escolha do candidato. O prefeito Robertão já estaria, não é, anunciando aí seu nome como candidato à reeleição. Quem mais? O ex-prefeito Casarim, não é? Também com vontade de retornar. E entre essas manifestações de interesse dentro do partido que agora governa o município aqui, não é? Essa disputa interna, e se eu não for, eu rasgo o partido, e se eu não for não sei o quê, o outro reclama que tem que ser respeitado o tal de acordo. O jornal Liberdade ironiza, porque a gente também lembra assim, mais importante que acordos é se preocupar com o que possa interessar o povo. Há fragilidades dentro do partido, como em outros. Mas a gente navega, e conversamos com o ex-prefeito Friso. O prefeito Friso bota a mão no coração, diz que o coração não está funcionando muito direito, e que a prefeitura, às vezes, a gente se estressa. E concordamos com o prefeito, não é fácil ser prefeito, muitas vezes, né? E também tem, não é, ex-candidatos aí do próprio PDT, que juram de pé junto que não querem, mas querem, não é? E o MDB aí, na figura do líder maior do partido aqui, o Itamar Alegrande, observando, olhando para um lado e para o outro, né? Que
vendo quem que vai apoiar, se o partido vai apresentar candidato. Conversamos com o José Feversani, e o José disse para nós: Sartori, o meu povo me quer como parceiro, que eu esteja do lado deles. Eu achei engraçado essa expressão. Mas não me querem como candidato. Não que eu me interesse, diz o José, mas eu notei que, há tempo que eu noto que há um desejo dele, não é, de ser, também, de se colocar do nome dele para disputar um cargo de prefeito do município. Tem a esposa do Dr. José Roberto Oliveira, a José Feversani, aí entra a figura da Maria Odiva, do Júlio Terra Dias, não é? E tem tantas pessoas influentes, Valmir Cardoso, aí tem os vereadores, tem o Piero. O Piero brinca e diz que não quer ser prefeito, mas a gente sempre vê, quando a gente pergunta: Piero, quando que tu vai te candidatar? E o Piero dá uma piscadela assim pelo canto da vista, isso é indicação de que ele quer, não é? Tem o PUV aí, não é? Até dito por um empresário em Santo Ângelo: não, o PUV não quer, o PUV tem muito o que fazer. Eu digo: mas quer? O filho de tigre sai com as marcas no corpo. O pai falecido, saudoso, meu grande amigo Pedro Everin, foi prefeito de São Miguel aí, me lembro se 2, 3 vezes. Então é natural que o filho também queira. E tem vários candidatos, que eu não vou lembrar no momento aqui, não é? Que estão à flor aí, o professor Tenkaten ali fora, do PT, né? Tem enfim, os candidatos aos vereadores aí, né? São candidatos. Aí nós começamos a mexer com as coisas e se tornou, de certa forma, divertido, porque até aquelas figuras que no passado faziam referências, não digo crítica, mas reduziam o papel da liberdade, se mostram compreensivos da necessidade da mídia, da necessidade de se trazer à luz, de vir se discutir sobre esses temas, né? E é um momento que nós temos cobrado, não é? Nós temos cobrado, nós falamos para o prefeito Casarim: mas prefeito, quando o senhor foi ali a segunda vez, ali, puxa vida, mas, homem, política é diálogo. Não basta ser o melhor gestor do mundo se não tem o diálogo sempre bem facilitado com o povo. É que nem a história aquela que dizia que até fez uma referência a mim à época, o vereador Valdenor, disse: o Sartori, realmente, pro cidadão, não interessa em eu fazer aquilo que eu penso, eu político, fazer o que eu pense que para ele é o melhor. Eu tenho que fazer aquilo que ele pensa que para ele é o melhor. E é verdade. E no nosso trânsito de conversa precário com o prefeito Roberto, ao contrário de antes de chegar ao trono, eu tenho cobrado dele agora essa semana, digo: mas prefeito, cadê aquele vivente? A mídia tem que estar do meu lado, mas de que lado, de que forma o senhor quer que a mídia esteja de pé do seu lado, né? Então a gente vem arrastando uma mazela de relacionamento, não só aqui no Brasil como um todo. A mídia passou a ser tratada como, assim, algo nocivo, não é? Claro que também nós temos críticas duras à chamada grande mídia, não é? Mas eles têm a razão deles, nós tínhamos que perguntar. Eu acho que até eu entendo por que eles tomaram atitudes radicais, insistentes, num mesmo lado, não é? Contrariando, como certa ala de doutrinada nessa nação, também se contradiz totalmente o que defendiam e falavam antes. Eu lembro na época das diretas já,
democracia, direito de expressão, isso e aquilo, e hoje o que vimos? Essas mesmas pessoas, cobrei de um amigo meu, esse dia atrás, não é? Digo, e aquele tempo, e aquelas palavras? Como é que pode quem defendia democracia, direito a votar, agora achar que a internet tem que ser censurada? Hoje é muito difícil tu te comunicar. Escrevi um texto sobre o medo. Hoje vivemos uma época de medo, de contratos desse tamanho, te sujeitando a tudo que é risco. Tu for fazer uma foto ali no centro da cidade, te apavora, é medo. Porque como pode um cidadão comum se defender de um Estado arrogante, prepotente e despreparado muitas vezes? Assusta o povo. Então, as violências se alargam. E como resta para a sociedade, o que fica para a sociedade? A sociedade, vamos dizer assim, se expressar, alargar os conhecimentos dela, para que ela possa vir angariar direitos. Cada vez está pior. E eu cito um exemplo disso do funil. Quanta gente nesse país que diz, ah, o nosso SUS, maravilhoso SUS, isso e aquilo. De certa maneira, na utopia. Mas o pobre tem um atendimento esgualepado. Tem um primeiro socorro bom. Um primeiro socorro bom. Mas o segundo socorro em diante é terrível. Tá indo para baixo. Uma política, parece que é do governo do Estado, aí, da fila única, onde existem facilidades para aqueles que se interessam. Não há controle, não há fiscalização. É um horror. Tu vai analisar o conjunto, é um horror. Do meu ponto de vista, é um horror. Porque tem uns que se privilegiam. Tem uma nata que se privilegia. E tem a grande maioria que é terrível. Então, a nossa luta aqui são de alertas, de defesa da manifestação, vamos dizer assim, de opinião, de acesso às pessoas sem medo à informação. Eu morro de medo de dizer para o povo um monte de coisa. Eu não tenho como dizer na minha comunidade, que é uma das mais adiantadas, eu acho que politicamente se coloca entre as mais adiantadas do meu estado, que é um dos mais desenvolvidos do país. Eu não posso falar de mazelas, porque o peso para cima de mim, ele pode se tornar totalmente insuportável. Aí nós temos poderes políticos com 30 prefeitos, que dizem defender o povo, formam aglomerados, falam em projetos que nunca se realizam, lutam por mediocridades, conseguem mediocridades ainda maiores. E o povo não é ensinado a refletir, a cobrar, a pensar. Querem exemplo? Hoje, para dar um banho de bicho em 3 quilômetros aí, é coisa de 15 a 18 anos, quando acontece. Para fazer uma ponte aí, é sonho praticamente quase irrealizável, não é? Aí, andando para o lado, nós temos um segmento chamado turismo. Alguém, alguns anos atrás, veio até nós e disse, e nós temos uma razão para motivar o turismo, o lugar é lindo, nosso patrimônio cultural da humanidade, e começaram a ensinar nós sobre turismo, e sobre os benefícios do turismo, que nós concordamos, que já era muito. Mas é uma vertente que veio atender a uma massa de políticos que transita de lado a outro,
e de hotéis a hotéis, e de andanças, e de satisfação entre eles, os maiorais, ou os envolvidos, e a grande parcela do povo não pode entrar nem no CTG, porque não tem condição de comprar uma roupa. Não tem resultado disso. Aí arrancam 20, 30 famílias que agregam à sua renda algum benefício do tal de turismo para justificar um lugar que é um patrimônio reconhecido pela Unesco. E não é só aqui, não é? Vai nas outras cidades próximas aí da região missioneira. Meu Deus, tira as festas populares, aquela que o Nero incentivou, do pão e circo, não é? Sobra pouco. Mas o que acontece? Por que essa mediocridade num dos estados que era um dos mais desenvolvidos do país? E em outros estão se adiantando, não é? Mas nós aqui travamos nesse ponto. Por que disso? Por que o Rio Grande está tão travado? Não é? Porque nós temos a atividade agrícola, não é? Onde tem uma pequena parte que é pessoal do agro, que aqui em São Miguel, com uma alta produção, não sei se 5%, não é? Pode ser 8%, do pessoal envolvido na lavoura, pelo menos, é o chamado pessoal do agro, que planta uma área maior. Porque há um descontentamento em exercer a atividade, não é? Há uma aflição com tudo que se produz. Os mais pequenos, o projeto dos pequenos e médios agricultores é ir embora, é largar a atividade, é ir embora. As empresas nossas fábricas, as nossas empresas de transformação, aí está o leite, aí tem a cadeia de, enfim, os laticínios, essas coisas, alimentos, tudo sumiu dos nossos pés. Hoje tu conseguir 1 quilo de mandioca aqui em São Miguel, de repente paga R$20 congelado. Não é? Então está sumindo. A produção de alimento está sumindo. Está se concentrando em poucas unidades dentro do país. E amanhã depois, o modelo de importar máscara lá do Oriente, nós vamos importar o leite, uma tinta, quem sabe, lá do Oriente para alimentar o povo. E o que está acontecendo? O que está errado? No que a educação das nossas universidades não está se qualificando para atender a sociedade, para melhorar a vida da sociedade? Mas acho que tudo isso tem a ver, por trás do pano, com o desamor pela boa educação, o desinteresse dos jovens, dos pais, o desprezo imenso pela educação. E não é culpa do celular, não é culpa de nada, a não ser de nós mesmos. A culpa é das nossas lideranças, que não se renovam, que não inovam, e que adoram, e que se espraiam, não é? Se espraiam, mantendo o povo nessa situação de miséria e desinformação, porque para eles os colocam em uma situação um pouco melhor que os demais. Esse é um desenho. O povo é totalmente execrado e desmotivado pela classe política a questionar, a discordar. Ele é atorrado, ele é queimado se ele questionar. Ele é arrebentado, ele é arrasado pelos prefeitos,
pelos políticos, a maioria com qualificação precária, a se importar com a educação, que aquela que temos está contida debaixo do braço desse pessoal, que não, a mente parou no tempo e ficam escondida, cada qual aquartelada nos seus cantos, apresentando as imagens lindas para eles, aquela elite, de quem eles dependem, um cargo de diretor, um cargo de professor, uma esperança. Então a educação se tornou prisioneira. E aí o resultado vem essa doença da ideologia política, de morrer por políticos e partidos, e uma loucura. Fanáticos se formam um grupo e nem terminou aquele grupo, já tem outro grupo de mais fanático ainda. Coisa que não creio que seja eu que diga. É fácil visualizar a situação trágica do fanatismo. E o fanatismo gera razões e automaticamente mazelas, porque cria os atritos extremos, não é? Aí nós trazemos aquela outra cultura, a nossa cultura aqui, vamos dizer assim, capitalista. O Brasil é o país mais capitalista do mundo, onde a ganância, o egoísmo, o materialismo chegaram num ponto extremo. As pessoas perderam noção mínima de equilíbrio. Embora ele esteja com o pé na cova, muitas vezes, e que ele saiba que ele vai virar terra, voltar à terra, ele age como se ele fosse, sei lá, hidratar os milhares de filhos que ele não tem. Então, a ganância, a sandice, a doença de achar que eu detenho poder e capital nesse volume, nessa importância, eu sou o fulano. Doentes. Quantos doentes temos? Que não compartilham, mas que reservam do 100% que tem, 0,02 para compartilhar com a sociedade, com os mendigos do povo. O resto é eu, sob minhas asas. Mas para que as pessoas vivem no mundo, né? Então, essa reflexão, a gente convida, não é? As pessoas a refletir. Jornal Liberdade, não é? www.liberdadejornal.com. A gente também tem programa na Piratini, sexta-feira, às 20 horas, a sexta-feira, né? Piratini FM, São Miguel das Missões. Liberdade, tracinho, o jornal no Facebook. Liberdade, hashtag, tracinho, jornal no Instagram. Nós temos várias mídias, né? E a gente convida também as pessoas a prestigiarem a Liberdade, as empresas, né? Que nem faz aqui a Opção Motos, a Inovar Móveis, a Aker Audson, a Elétrica Veiga, a Agro Brasil, a Autoposto Missioneiro e a Mecânica Freire. Aqui em São Miguel das Missões, a Mecânica Freire com a linha pesada aqui em São Miguel das Missões. De várias maneiras nós divulgamos nossos patrocinadores, né? E é importante que a sociedade se envolva, porque o mundo que estamos construindo é um mundo que está passando por um monte de transformações, de necessidade de entendimento, porque está evoluindo as coisas muito rápido. Está aí os americanos admitindo,
sob juramento no Congresso Nacional, aquilo que já estava farto na internet, que nós não estamos sós no mundo, que existem outras raças, outros povos, e que quando a gente questiona, as pessoas não acreditam, a grande maioria não acredita, não imagina. Mas as coisas estão aí, estão vindo. E a grande parte da sociedade não recebe essas informações. Recebe aquela informação de antigamente. A mente é formada ainda naquele negócio de eu vou fazer o meu trabalho, eu não vou me preocupar com nada, eu tenho que me preocupar com a minha vida, eu vou beber, parecer com uma lata de cerveja na mão que eu estou bebendo, que eu estou em festa, sabe? E o mundo está sendo outro. E o mundo está impondo outra situação. E como essa distância se alarga, e de forma rápida, vem a depressão, vem o uso da droga, vem os problemas de família, vem a desagregação social e mental. Hoje não é mais só desagregação social, é a desagregação mental. Cada vez mais crianças com problema psicológico. E as pessoas ainda bailando numa boa, negando necessidades que estão aí gritando à porta. Não é? Liberdade Jornal, agradecemos àqueles que nos prestigiaram, curtam, compartilhem, vamos estar divulgando nos nossos veículos de comunicação, não é? Esse vídeo aqui, amanhã depois eu vou fazer direto, a princípio no YouTube, Facebook anda judiando, depois que passou para ser meta, né? Se não caiu o dinheiro, não fazem nada, acho que eles estão se prejudicando. Mas eles são os donos da empresa, né? E já serviram e servem ainda muito a nossa sociedade. Que Deus ajude o povo brasileiro de manter a liberdade de acessar o que ele quiser, a informação. E dele poder se inteirar, saber, escolher, aprender, não é? E também delimitar aquilo e naquilo que ele achar que deva, não é? Porque somente com uma abertura assim nós vamos conseguir, vamos dizer assim, dar um passo para frente. Precisamos correr, porque a situação toda, de vários lados, nos pressiona para mudanças. E isso vai ter que acontecer. Se não acontecer, nós vamos parar no tempo, não é? Não vai muito tempo, não é? E a humanidade pode se sentir em situação sem saída, como já ocorreu no passado, várias vezes. A própria raça ser praticamente extinta, por razões tantas. E eu acho que a obrigação maior que a gente deva fazer isso é porque se tu está aqui, tu tem que evoluir. Crescer e progredir. Isso está escrito, Cristo disse, deixou isso. Crescer e te prepare, busque crescer, busque evoluir. Não precisa fazer que nem o João, ou o Pedro, mas dentro do teu conceito, busque aprender, te abra. Não seja um quarto fechado. Não é? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho. Empresário, você quiser prestigiar a liberdade, você particular, vai encontrar nosso Pix, não é? 435-336-04004, nosso CPF, Caixa Federal, não é? Agradecemos a vocês todos pelo apoio, pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.